Olá a todos, meu nome é Melissa Macedo de Melo, sou graduanda em Licenciatura de História pela Unirio e bolsista de iniciação científica também da Unirio. Primeiramente, é importante dizer que essa pesquisa é um desdobramento do projeto do meu professor orientador, Marcelo Magalhães, que se chama Disputas entre os Poderes Municipais, Orçamento e Funcionalismo em Debate, Rio de Janeiro dos primeiros anos republicanos. Dentro desse projeto, ele se atém a analisar os debates entre prefeitos e vereadores dentro da Casa Legislativa, que versavam sobre os temas de orçamento e funcionalismo público, com a intenção de compreender as disputas de poder envolvidos no direcionamento dos investimentos e também na capacidade desses políticos em criar e manter redes de influência política e com a intenção ainda maior de desenhar as relações existentes entre representantes e representados nesse período. Já com respeito à minha pesquisa de iniciação científica, o foco inicial é o de identificar tendências no comportamento dos vereadores da Casa Legislativa Municipal ao apresentarem projetos de lei acerca do funcionalismo. Para tanto, no meu primeiro ano de pesquisa, fiz um levantamento desses projetos formulados e debatidos na primeira década de funcionamento do Conselho Municipal, atual Câmara Municipal, entre os anos de 1892 a 1902. Meu objetivo, portanto, é o de identificar nessa época de construção mais intensiva de uma burocracia municipal quais eram as posições tomadas pelos vereadores cariocas a enfrentarem o tema do funcionalismo nesses primeiros anos. Fazendo isso inicialmente a partir da leitura e fichamento dos debates presentes nos anais do Conselho Municipal do Distrito Federal. Contudo, o que aconteceu é que o acesso a esses anais ficou impossibilitado desde o início da pandemia. A Biblioteca do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro e a da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro estão fechadas, o que fez com que necessitássemos modificar nosso método de pesquisa. Portanto, partimos para uma tomada de leituras de uma bibliografia secundária e também para análise dos índices dos anais do Conselho Municipal entre os anos de 1892 a 1902. Esses índices foram fotocopiados antes da pandemia e eles estão organizados em debates produzidos pelos intendentes, os atuais vereadores, e também em assuntos desses debates. Dessa forma, me ative em selecionar aqueles projetos que envolveram o tema do funcionalismo municipal, a fim de criar uma espécie de tipologia entre eles, e também criar comparações entre o volume de projetos sobre tal assunto com relação aos demais. Dessa forma, constatamos na análise prévia do período das primeiras duas legislaturas que as questões que envolviam o funcionalismo municipal ocuparam parte significativa da agenda política. No caso, à época, eram tratados de projetos mais gerais sobre o funcionalismo e também sobre casos específicos de funcionários. Também podemos observar que, mais recentemente, as discussões já versavam sobre pedidos de licença, sobre aposentadoria, por exemplo. Historiograficamente, essa pesquisa se insere em um longo e amplo debate acerca do papel e do lugar dos populares no contexto da proclamação da República e da construção das tradições políticas que se iniciaram nesse momento. Muitos historiadores, inclusive, questionam se havia um papel e um lugar reservado para esses. Uma frase de Aristides Lobo, um jurista, político, jornalista republicano, ganhou grande repercussão ao sair no jornal Diário Popular de São Paulo, no dia 18 de novembro do ano de 1889, que, abre aspas, o povo assistiu àquilo bestializado, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. Fecha aspas. Essas palavras ganharam eco na percepção dos historiadores da época. Rocha Pombo, por exemplo, na coleção História do Brasil da década de 1910, concorda com Arístides em dizer que a população encontrava-se bestializada e, além disso, foi bastante surpreendida com tudo o que estava acontecendo. José Maria Bello, no livro História da República, de 1940, diz que, além de receberem com surpresa, receberam aquilo com indiferença, era então um povo apático e displicente em suas palavras. Segundo um raciocínio bem próximo dessa interpretação, que chegava a ser claramente negativa sobre o povo, Leôncio Basbal, no livro História Sincera da República, de 1889 a 1930, do ano de 1957, vem para afirmar que o povo era uma massa heterogênea, apática e apolítica.
Esses são exemplos da historiografia que se seguiu a partir da proclamação da República em 1889. Era forte a ideia de um povo bestializado, que assistia e não agia, e que estava diante de um processo que basicamente significava para eles progresso. Houve uma atualização da percepção acerca da participação popular no episódio da Proclamação da República com o livro de Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, de 1987, de José Murilo de Carvalho. Para ele, o povo não participou da República porque estava em posição de besta, bestializado, mas sim porque era bilontra, esperto. Ou seja, segundo ele, eles sabiam que os canais que os permitiriam fazer parte da política estavam vetados pela elite. Sendo assim, eles conscientemente se retiraram, se auto-excluíram como espectadores ativos. Esse povo, então, não participava da República, mas escolhia outras repúblicas para participar, como era no caso das festas tradicionais. Ou seja, para Carvalho e para toda a tradição historiográfica que ele se inseria, havia então uma capital despolitizada, com um grande abismo entre representantes e representados. A política, segundo eles, era tribofe, lugar de trapaça, lugar de fraudes, e a população, por outro lado, era bilontre. Havia uma mentalidade homogênea entre eles de uma não participação do jogo político. Essa interpretação veio em fins da década de 1980 se consolidar na historiografia sobre a vida política na cidade do Rio de Janeiro no início da República. Posteriormente, essa tendência foi sendo questionada e criticada em programas de pós-graduação em História. Esses estudos relativizam a visão de despolitização municipal no Distrito Federal, apontando para a presença de uma vida política na cidade. Para além da política como tribofe, era possível dizer que havia certa organização política, estratégias, etc. Nesse sentido, pode-se destacar as pesquisas de Américo Freire, que acompanhou os debates entre os poderes federal e as forças políticas municipais, Surama Conde Sapinto, que trabalhou com a dinâmica política no Distrito Federal, e Marli Silva da Mota, que acompanhou as transformações da cidade de Distrito Federal em estado da Guanabara. Nesse mesmo sentido, caminha a pesquisa do meu orientador, que concorda que havia sim vida política na capital federal, tanto para representantes quanto para representados. Além dos citadinos atuarem nas repúblicas, eles também atuavam na república, na política institucional municipal. Segundo ele, não é possível pensar em um povo que atuava em conjunto e que possuía uma mentalidade única e homogeneamente decidiram, a partir e por causa da sua bilontrice, se ausentarem da política carioca. Dessa forma, essa pesquisa de iniciação científica pretende buscar nas fontes, assim como já iniciamos, mais indícios históricos de que as instâncias de poder municipal estavam longe de pairar no ar com respeito aos habitantes da cidade. Ao olhar com mais cuidado para o cotidiano da política no Rio de Janeiro, podemos ter pistas que colaboram com essa perspectiva, já que o tema do funcionalismo era caro no que se refere aos vereadores, mas também constantemente tema de requerimentos, de petições, de abaixo-assinados e queixas em jornais por parte dos cariocas. Contudo, nossas conclusões não estão tão claras e delimitadas, já que ainda estamos em uma fase inicial da pesquisa, inclusive da coleta de dados, o que nos impede de dialogar melhor e com mais robustez com a historiografia, privilegiando nesse momento ainda tratar do desenvolvimento de satisfatórios e consistentes resultados. Obrigada.